Muito bem. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Quem é o anticristo? Podemos identificá-lo nos nossos dias? Será que ele já está entre nós? Ou ainda há de vir? Vamos então para o nosso estudo a partir de agora. Então o que acontece? Como nós sabemos, o livro de Daniel e Apocalipse são livros gêmeos. Um explica o outro. Então Deus usa várias figuras para trabalhar a questão do anticristo. Em Daniel, Deus usa algumas figuras. Em Apocalipse, outras figuras, mas falando do mesmo poder, tá? E quando nós estudamos o capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, ele descreve o mar agitado pelo vento. Olha que interessante. E um enorme leão que sai do mar seguido de um urso. Tá? Tudo isso no capítulo 7 do livro de Daniel. E também um leopardo com 4 asas, que logo se junta ao urso. E então um monstro terrível na sequência, que seria um quarto animal. É um monstro terrível, com 10 chifres, que domina a cena ali no momento. E no meio desses 10 chifres, um 11º chifre se esforça, veja bem, para sair, tá? Até que 3 dos 10, então veja bem, são 10 chifres, e entre os 10 surge um outro, e ele se esforça para sair desses 10, arrancando desses 10, 3. Eles são arrancados. E agora, 6 séculos depois, então veja só, 6 séculos depois que Daniel recebe esta visão, João, que recebe a visão do Apocalipse, exilado na ilha de Patmos, ali na época do Império Romano, Roma pagã, ele tem uma revelação semelhante. Olha que interessante. A gente não disse aqui que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são livros gêmeos? Então, vamos analisar aqui, ó. Então pega a sua Bíblia, vai anotando, tipo assim, eu tô falando alguma coisa assim que você achou interessante, vai lá e anota, entendeu? Alguns detalhes que você acha interessante, anota aí na sua agenda, no seu caderno, vá grifando aí na sua Bíblia os versículos e tudo mais, tá bom? Não perde esse estudo não. Vamos ver Apocalipse capítulo 13, versículo 1 então, porque através desse estudo a gente vai identificar o anticristo. Diz assim, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, interessante. Vocês viram que lá em Daniel, Deus usou figuras de animais para descrever impérios e reinos. Usou a figura de um leão, usou a figura de um leopardo, de um urso. Por exemplo, o leão representava a Babilônia, o leopardo representava a Grécia, o urso representava os medo-persas. Aqui Deus usa agora a figura de um outro animal, uma besta, para trabalhar novamente a questão de um novo poder, tá? Vamos ver aqui essa questão do mar. Veja que a própria Bíblia explica ela mesma. O próprio Apocalipse, principalmente, explica ele mesmo. Apocalipse dá para nós o significado do que é o mar aqui em profecia, tá? Apocalipse 17, versículo 15. Anote aí ou leia comigo agora se você estiver no pique aí, tá bom? Mas é importante anotar para depois conferir também. Apocalipse 17, versículo 15, que diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada. Meretriz aqui é a igreja, mas aqui fala da igreja impura, da igreja apóstata. Aqui se refere a esse poder também do anticristo, conforme nós vamos vendo ao longo do estudo. São povos, multidões, nações e línguas. Então nós já sabemos qual é o significado em Apocalipse do mar ou das águas. São o quê? Povos, nações, línguas e reis. Então esta besta, este poder, porque Deus ele usa a figura de um animal para falar de um poder, este poder surge de multidões, de nações, de línguas e de povos. Ou seja, em algum lugar onde já era habitado, podemos dizer assim, tá? Então a gente vai montando o quebra-cabeça aos poucos. Vamos ver aqui o significado da besta, como a gente já comentou, vamos aqui reforçar. Daniel capítulo 7, versículo 17, tá? Livro de Daniel, que é o livro gêmeo do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: estes grandes animais são 4. São 4 reis que se levantarão da terra. Então, repetindo, besta refere-se ao quê? Ou um animal, tá? Tanto faz. Refere-se a um reino ou a um poder. Nós vamos identificar que poder é este.
Vamos aqui ver a questão da areia do mar, não é? Interessante que é ali que a terra e o mar se encontram, porque nós vemos uma besta que sobe do mar. E este capítulo descreve duas bestas, como nós já falamos, e vamos estudar sobre elas no decorrer dos nossos próximos programas. Uma vem do mar, é a que estamos estudando hoje, e a outra vem da terra, que vamos ver depois. O versículo 2 agora de Apocalipse 13, versículo 2, diz assim, ó: a besta que vi era semelhante a leopardo. Leopardo em Apocalipse representava, vamos recapitular, representava quem? Grécia, de Alexandre o Grande. Com pés como de urso, representava quem aqui? O urso? Medo-Persa. Boca como de leão, representava quem? O leão? Babilônia. E agora vem esse quarto animal. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então aquele quarto animal lá de Daniel, que está falando do mesmo poder aqui que João descreve em Apocalipse 13, aquele quarto animal de Daniel capítulo 7 é um dragão. Tá? É um dragão. Vamos continuar aqui então o estudo. Então veja só. Esta besta parece um leopardo. Não é como nós já vimos. Mas tem pés como de urso. E sua boca é como de um leão. Vamos aqui fazer um paralelismo agora entre os dois livros. Entre o capítulo 7 de Daniel e entre o capítulo 13 de Apocalipse. Desses dois livros gêmeos. Aqui se torna ainda mais fascinante o nosso estudo. A besta leopardo de Apocalipse 13... e o pequeno chifre de Daniel capítulo 7, olha que interessante, obviamente são a mesma coisa. Que legal, é o mesmo poder. Vamos fazer aqui um paralelismo agora? Agora nós vamos ter que abrir a Bíblia. Então vamos lá, Daniel capítulo 7. Vamos ver então como a besta de Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel 7 são o mesmo poder. Primeiro, ambos são poderes blasfemos. Quer ver? Ó, Daniel 7,25. Daniel 7,25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha que interessante. Então, proferirá palavras, em algumas traduções, você encontra a palavra blasfêmia, tá? Eu estou usando aqui a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Né? Então você pode ver aí como é que está na Corrigida, ou na Bíblia de Jerusalém, ou na NVI. Em algumas dessas traduções você terá a palavra blasfêmia. Tá? Mas proferirá palavras contra o Altíssimo, o contexto é de blasfêmias, conforme nós vamos ver. Aí lá em Apocalipse 13, verso 6, fala algo semelhante. Apocalipse 13, versículo 6. Que diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar também o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, primeiro ponto, Apocalipse 13, que fala da besta leopardo, e o chifre pequeno de Daniel 7, falam do mesmo poder. Segundo ponto, ambos os poderes fizeram guerra contra os santos, o que faz deles poderes perseguidores. Então vamos ver Daniel 7,21. Quer ver só? Ó, Daniel capítulo 7, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Vamos ver agora Apocalipse 13, versículo 7. Então a gente vai ir voltando, né, toda hora ali. Abrindo bastante aí a Bíblia. Apocalipse 13, versículo 7 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Percebe? A mesma linguagem de Daniel 7, que a gente acabou de ler. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada nação, tribo, língua e nação. Terceiro ponto. Ambos os poderes têm uma boca que profere blasfêmias, como nós já vimos. Vamos repetir. Daniel 7, versículo 8 e 20. Daniel 7, verso 8, primeiramente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, ou blasfêmia, que é a mesma coisa. Verso 20, do mesmo capítulo 7 de Daniel. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu,
de diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Esse chifre pequeno aqui que sobe dos 10, e Apocalipse 13 fala de uma besta que tinha 10 chifres, olha que interessante. Este poder aqui é o anticristo, tá? Então vamos montando o quebra-cabeça aí passo a passo, tá? Não perca aí o fio da meada. Então, ambos têm uma boca que profere blasfêmia. E como nós já vimos lá em Apocalipse, que aquele poder também proferia blasfêmias contra os santos, como a gente já leu agora há pouco, tá? Mais um quarto ponto aqui, ó. O chifre pequeno, olha que interessante, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 vem de Roma pagã, o Império Romano. Foi nessa época que Jesus viveu e foi crucificado, né? E interessante que a besta de Apocalipse 13, versículo 2, se levanta ao mesmo tempo, porque o dragão, vejam, o dragão, ou seja, Roma pagã é representada pelo dragão, dá poder a este reino, a este chifre, dá poder, trono e autoridade. Vamos aqui agora colocar algumas curiosidades. Vocês sabiam que lá no Vaticano existem um dos quadros mais interessantes que já foram pintados pelos grandes pintores das épocas antigas, né? Tinham vários deles, Michelangelo, por exemplo, era um deles e vários outros. E existem 2 quadros lá no Vaticano, isso é fato, você pode pesquisar que você vai ver, tá? 2 quadros. Um deles é o imperador Constantino, que se converteu, entre aspas, ao cristianismo, né? Na época em que Roma pagã estava quase se dividindo em 10 impérios. Tá? Isso é história, isso é fato. E ele olhando para o céu assim, ele vê o céu se abrindo e ele vê uma cruz. Tá? E no mesmo céu que ele vê se abrir uma cruz ali, ele vê um dragão preto voando pelo meio do céu. Olha que interessante. E um outro quadro que você tem lá no Vaticano é um quadro onde o Papa, né, que é o líder máximo do catolicismo romano, se assenta no trono onde os imperadores romanos se assentavam até então. Mas agora o Papa se assenta naquele trono e Constantino agora, ao invés de estar assentado no trono, ele se ajoelhando perante o Papa, como se estivesse fazendo uma transferência de autoridade e de poder. Olha que coisa fantástica. Então você vê que Deus, através da história, ele nos ajuda a identificar esses poderes relacionados ao anticristo nesses mínimos detalhes. E de fato a Bíblia diz que o dragão deu o seu poder e autoridade. E se você analisar a história, Roma pagã em algum momento, através de Constantino, quando ele se converte, entre aspas, ao cristianismo, dá todo o poder e autoridade ao bispo de Roma, o Papa, ao sistema papal. O sistema papal é, digamos assim, o sistema cabeça do catolicismo romano, tá? Então é isso que a gente analisa através da história. Mas vamos continuar aqui montando o nosso quebra-cabeça. Tem um quinto ponto aqui também, ó, que a ambos os poderes, tanto o de Daniel 7, que é o chifre pequeno, como o de Apocalipse 13, que é a besta que sobe do mar, a ambos os poderes, tá? É dado poder para que continuem, vejam, por 3 anos e meio, 3 anos e meio profético. Porque em profecia, um dia profético equivale a 1 ano, tá? Então, 3 anos e meio seriam, na verdade, 42 meses, ou 1000, para ficar mais prático, para você e eu entendermos, para ficar mais prático, seriam 1260 anos. Olha que interessante, 1260 anos, tá? Então, lá em Daniel 7,25, você encontra, lá no finalzinho do versículo, Daniel 7,25, você encontra assim, ó, que os santos seriam entregues nas mãos deste poder, do chifre pequeno, por um tempo. O que é um tempo aqui? É 1 ano. 2 tempos, ou seja, 2 anos. E metade de um tempo. Na época em que essa profecia foi colocada, foi dada, não havia como hoje, por exemplo, em nosso calendário, meses que você tem 28 dias. Né? Qual é o mês que nós temos 28 dias? Fevereiro. Né? Fevereiro. Tem gente que tem até aquela brincadeira. Ah, quando é que você vai fazer isso pra mim? Que eu tô esperando aquela promessa. Ah, no dia 31 de fevereiro, porque não existe, né? Nem o dia 31, nem o dia 30.
Só vai até o dia 28, né? Por exemplo, não tinham 31 dias também em alguns meses, como nós temos. Eu não sei em junho agora se tem 30 ou 31. Não sei, o Paulo vai ver no calendário lá, é que nós estamos no mês de junho. Se 30, então acho que maio que tem 31, né? É maio, não é isso? Maio tem 31? 31. Então maio tem 31 dias, junho, que é este mês, 30, né? Tá certo? E aí assim vai mudando. Nessa época eram só 30 dias no mês. Eram só 30 dias, tá? Então um tempo, um ano, tá? Um ano. Que seriam, então, 360. 360. 2 tempos, 2 anos, 720. É só você fazer a conta aí. E metade de um tempo, 180. Então, se você somar 720 mais 360 mais 180, você terá 1260. E olha que interessante agora, queridos. Porque no fim do mesmo período, tá? A besta leopardo, que é a besta que sobe do mar, seria levada cativa. Isso está em Apocalipse 13, versículo 10. Quer ver, ó? Apocalipse capítulo 13, versículo 10. E é interessante também que Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 12, versículo 6, fala assim, ó, a mulher aqui é a igreja pura já não é mais a igreja impura. Fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha lá, repetindo, um dia profético equivale a um ano, então são 1260 anos. E você vê em Apocalipse 13, versículo 5, repetindo, já lemos, mas vamos repetir, que este poder ele profere arrogâncias, blasfêmias e tem autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. São 1260. Olha que interessante agora. Ambas as especificações, tá, foram cumpridas através da história, no exílio e cativeiro do Papa. E a derrubada temporária do papado romano pela França em que ano? Em 1798. Se você estudar a história, você vai ver. Lembra-se daquele chifre que sobe dos 10 que nós mencionamos aqui, que arrancou 3? A história mostra que o papado romano, quando conseguiu destruir os éroles, os vândalos e os ostrogodos, tá? Teve o edito de Justiniano, dando poder total ao bispo de Roma, ao Papa. E o catolicismo romano na época passou a ser então a religião predominante. Muitas pessoas eram perseguidas, muitas pessoas eram mortas em estacas, eram queimadas, eram forçadas a obedecer os dogmas da igreja e assim por diante. Isso começou, sabe que ano? Tudo que eu estou dizendo aqui você pode pesquisar, que você vai ver que é fato, é história. Até os professores de história, que não são nem cristãos, alguns, vão dar razão para o que eu estou falando aqui. Começou em 538 da nossa era, 538. E em 1798, nas guerras napoleônicas, o general Berthier, sendo mandado, digamos assim, pelo Napoleão Bonaparte, ele entrou lá no Vaticano e prendeu o Papa na época, tá certo? E o Papa veio a falecer depois, quando ficou exilado. E cumpriu-se aquela profecia de Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Se você pega 538 e faz uma conta, até 1798 darão exatos 1260 anos. Olha que coisa maravilhosa a profecia, não é? Por isso que o método correto, eu pelo menos acredito assim, mas dou a liberdade para que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Aqui nós não gostamos de impor nada a ninguém, mas deixar as pessoas livres para pesquisarem por elas mesmas, não é? Eu acredito que o método correto de interpretação das profecias do Apocalipse é o método historicista, não o método futurista, né? Muita gente que eu conheço, inclusive, são pessoas assim fantásticas, que eu gosto demais, acreditam no método futurista, aplicando a vinda do anticristo para o futuro, após o arrebatamento da igreja. E assim eles acabam não identificando quem é o anticristo. Mas eu acredito que o método correto não é um método futurista, é um método historicista, que foi o próprio Jesus que inclusive usou esse método. Quando Jesus apareceu, se você ler ali, ler os evangelhos ali, os primeiros capítulos de Mateus, de São Marcos,
Há uma ocasião, por exemplo, em que Jesus aparece após o seu batismo, dizendo: o tempo está cumprido. Ali Jesus estava se referindo a uma profecia de tempo relacionada à pessoa dele mesmo, do próprio Jesus, o Messias, que tem a ver com aqueles 490 anos, ali na profecia de Daniel capítulo 9, começando ali no versículo 23, versículo 25, fala do Messias, do ungido, sabe? É um estudo meio profundo, né? Não dá tempo de a gente falar tudo agora, que aqui é corrido. Mas enfim, Jesus ele mostra que nós devemos ir à história para analisar o que aconteceu na história para interpretar as profecias. E isso aqui é um fato que eu estou passando para vocês, tá? Foram 1260 anos de opressão papal. Terminou em 1798. E ambos os poderes, interessante que vêm ao mesmo tempo para o palco onde se desenrola a ação, né? E eles ocupam o mesmo território também, viu? Fazem o mesmo trabalho, existem pelo mesmo espaço de tempo e têm o mesmo destino, pessoal. Então, olha que a gente já está com algumas pistas aqui, né? Roma pagã, o Império Romano dos Césares, dos imperadores, em algum momento da história caiu, se dividiu em 10 reinos. Dessas 10 nações subiu um outro poder, que a Bíblia chama de um chifre pequeno. E este poder arrancou 3. A história mostra que os Érules, os Vândalos e os Ostrogodos não existem mais. Foi ali que começou então o poder papal a reinar soberanamente perante todas as demais religiões, durando 1260 anos. Então, interessante que o papado romano, que é o sistema máximo do catolicismo romano, é como se fosse um segmento de Roma pagã. Interessante isso, né? Roma pagã ela se divide, mas o papado é meio que um segmento. E há muitos detalhes, até nas indumentárias usadas pelos bispos, cardeais, padres e assim por diante, no contexto do catolicismo romano, que tem muito a ver com algumas questões e até ritos da antiga Roma pagã. Até no que se refere à vestimenta, viu? A gente vai falando sobre isso ao longo dos nossos estudos. Como nós já vimos também, o dragão ele dá o seu poder e o seu trono e grande autoridade, não é? Apocalipse 12, quando você lê Apocalipse capítulo 12, identifica ali um dragão vermelho como sendo Satanás, que faz a sua obra por meio da Roma pagã. Foi Roma que perseguiu, não é, os cristãos, e foi nessa época que Satanás tentou matar o menino Jesus. Ok? E Roma, interessante que Roma tem sido chamada, sabe de o quê? De a cidade eterna. E a cidade santa também. Diz um provérbio que todos os caminhos levam a Roma. Não sei se você já ouviu esse provérbio, tá? E Roma sempre teve prestígio, né? Um certo prestígio. Ela sempre foi a morada de todos os deuses pagãos. Interessante essa questão também. Eu quero falar agora sobre o trono, que é dado poder, autoridade e trono, tá? Você sabe que o trono é um lugar onde uma pessoa importante se senta, não é? Por exemplo, você que trabalha em uma empresa, o seu chefe deixa você sentar na cadeira dele? Se você fizer... Uma vez eu trabalhava... Hoje eu tenho meu emprego próprio, só que eu trabalhava vendendo consórcio. Aí uma vez eu fui lá e sentei na cadeira do meu supervisor. Ele falou um monte pra mim. Interessante que lá no céu nós vamos nos assentar com Jesus no seu trono, né? Amém? Interessante. Agora, trono é um lugar onde se assenta alguém de prestígio, né? E as palavras usadas para trono são cátedra, do grego, tá? E sedes, do latim. Essas são as palavras. As quais são traduzidas como sé. Ó, sé. Vai colocando aí mais umas pecinhas do quebra-cabeça, tá? Repetindo. Cátedra do grego e sedes, do latim, que são traduzidas como sé. Interessante que o edifício onde fica o trono é chamado de sua catedral. E a cidade na qual fica o trono é chamada de Sé. E é interessante que o catolicismo romano tem sido chamado de, sabe o quê? Santa Sé. Olha que interessante. Santa Sé. Você pode pesquisar aí, né? Essa é a palavra que as pessoas usam, inclusive os historiadores, para se referirem, inclusive ao Vaticano, que é lá onde está o sistema papal, que é o sistema cabeça do catolicismo e tudo mais. Eles chamam de Santa Sé. Olha só. A cidade onde o trono do Papa está localizado. E esta cidade
aonde é, pessoal? Roma. Qual é essa cidade? Roma, a cidade das 7 colinas, inclusive, não é? E é interessante também notar, tudo pela história aqui que a gente está estudando, é interessante notar que desde o Tratado de Latrão, celebrado com a Itália em 1929, porque o que acontece? Em 1798, vocês se lembram? Terminou os 1260 anos proféticos de supremacia papal. Quando a besta que sobe do mar, que é o mesmo poder de Apocalipse 7, o chifre pequeno, recebe uma ferida de morte. Em 1929, teve esse Tratado de Latrão, onde a Santa Sé e a Cidade do Vaticano, eles recebem agora uma área de 44 hectares na colina do Vaticano, toda ela dentro da cidade de Roma. Inclusive Apocalipse 13, versículo 3, quando fala, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, ela também continua dizendo, mas essa ferida mortal foi curada. Olha só, foi curada, tá vendo? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É interessante notar também, queridos e queridas, que a Igreja Católica ela é romana. E hoje, bem como em quase toda a sua história, o seu nome oficial é Santa Igreja Católica e Apostólica de Roma. Tá? Então, tudo que nós estamos estudando aqui sobre o poder do anticristo, tá? Sobre este poder que viria depois de Roma pagã, como um segmento deste poder, tudo indica e nos direciona para o poder papal no contexto do catolicismo romano. Obviamente que aqui não estamos falando dos católicos, né? Porque há pessoas assim maravilhosas, católicas maravilhosas, que dão um banho de cristandade em muitos evangélicos, inclusive. Porque eles têm a luz que têm, mas eles são sinceros e vivem com a luz que eles têm. E quando a luz da verdade chegar até eles, eles vão abraçar com tudo também. Muitos vão ficar para trás. Muitos que conhecem a verdade e não são santificados por ela, tá? Vão ficar para trás, enquanto esses vão tomar o lugar. Então a gente tem que entender isso daí, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão de autoridade, porque foi dado poder e grande autoridade. Olha só, muito do prestígio secular de Roma, ou seja, do Império Romano pagão, que não existe mais, foi passado para a igreja. Que igreja? A Igreja Católica, o Papado Romano. Interessante que o imperador Constantino, como nós já dissemos, ele contribuiu para o prestígio do Papa no ano de 330 de nossa era, quando ele deixou a Itália e ele fundou Constantinopla, que hoje é Istambul, a cidade de Istambul, como a nova capital do império, então. E é interessante que esta cidade ela foi construída, queridos e queridas, a 1.300 quilômetros ao leste. E o que significa que um mês de marcha, olha só, significa um mês de marcha para um exército, hein? Tá? Só para ter aqui uma curiosidade. E Constantino, ele realmente deu seu trono ao Papa. Isso é fato. Eu até mencionei aqui, agora há pouco, aqueles 2 quadros pintados em Roma, lá no Vaticano. Né? Mencionei aqui para vocês se lembram. É interessante também que o trono dos Césares, ou seja, onde os imperadores se assentavam, foi deixado vago. E foi nessa vaga, queridos e queridas, que o Papa, através do Papado Romano, se assentou. Olha só um escritor católico, o que ele disse. Veja, um escritor católico, hein? Eu não sou muito bom em inglês, me perdoem aqui, eu vou tentar arranhar, tá? Está no American Catholic Quarterly Review, abril de 1911. Um escritor católico diz o seguinte, ó: e piedosamente subindo ao trono do César, o vicário de Cristo, que na concepção deles é o Papa, né? Tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Então veja que um próprio escritor católico confirma essa profecia, queridos. Então é fascinante realmente ver como a história cumpre as profecias. É interessante também que outros imperadores também, eles outorgaram, digamos assim, poder ao papado romano. E isso passo a passo o Império Romano, ou seja, aquele grande dragão vermelho de Apocalipse 12, foi dando autoridade à igreja. A igreja papal, a igreja católica apostólica romana. Não é? A besta com corpo de leopardo, como nós sabemos.
com o clímax que ocorreu no ano 538, lembra-se? 538, quando começa a profecia dos 1260 anos, quando os exércitos do Império expulsaram os arianos ostrogodos de Roma, porque lembra-se que eram 3 chifres, aquele chifre que subiu dos 10, em Daniel 7, arrancou 3. Qual era o último que faltava, que se opunha à autoridade plena do papado romano? Os arianos e ostrogodos. Então, quando esse último foi arrancado, começa então o período dos 1260 anos de opressão papal. E para tornar o cristianismo mais atraente para os gentios, né, e os pagãos, os sacerdotes deste poder, eles adotaram as vestimentas exteriores e os ornamentos utilizados no mesmo culto pagão. Foi aí que a igreja se paganizou. E hoje a gente sabe que há muito do paganismo dentro da igreja romana, né? Embora, como já dissemos, há muitas pessoas sinceras que acreditam piedosamente que estão fazendo o correto. E no momento certo, a luz da verdade chegará a essas pessoas maravilhosas. É interessante que o Papa Gregório, ele inclusive teria instruído Agostinho da seguinte forma. Olha só. Destrua os ídolos, nunca os templos. Borrife-os com água benta. Ponha neles relíquias e deixem as nações adorarem no lugar onde estão acostumadas. Olha que interessante, né? Isso você encontra no livro Revelações do Apocalipse, nas páginas 142 e 143 de Roy A. Anderson. Então, de fato, o cristianismo aqui foi paganizado, né? Como nós hoje vemos claramente nos contextos dos templos católicos romanos espalhados por todo o mundo. Vamos para o versículo 3 de Apocalipse 13, versículo 3 e o 4 também. Apocalipse 13, versículo 13 e 4 diz assim, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 4, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vamos terminar então o programa de hoje com algumas coisas aqui em relação a isso. Vamos falar sobre a ferida de morte. A ferida de morte. Interessante que a cabeça que foi ferida de morte era exatamente a cabeça papal, porque cabeça aqui representa poder também, em Apocalipse, tá? Em 1798, ao término dos 1260 anos de opressão papal, depois que a igreja recebeu autoridade absoluta, ela recebeu então este golpe de morte, conforme a história prova e mostra. Exatamente como o livro do Apocalipse tinha predito, pessoal. Interessante, repetindo mais uma vez, que durante a Revolução Francesa, sob ordens de Napoleão, o general Alexandre Berthier fez uma proclamação, olha só, em Roma, no dia 15, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1798, informando o Papa Pio VI e o povo de Roma que o Papa não devia exercer nenhuma função mais. A história prova, você pode pesquisar por você, para terminar o estudo de hoje. A história prova que o Papa foi enxotado dali de Roma por soldados franceses para uma série de locais diferentes na Itália e no sul da França. E ele morreu na prisão na fortaleza de Valença em 29 de agosto de 1799. O seu corpo foi deixado insepulto, não foi sepultado, por um tempo, tá? E a cidade eterna, Roma, né, Roma papal agora, tá? Não tinha mais um papa, não tinha mais um pontífice. Foi promulgado um decreto de que nenhum sucessor poderia tomar o seu lugar. Mas diz que este poder seria restaurado. E a partir da semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Que Deus nos dê sabedoria para entender o livro do Apocalipse. Nossa ideia não é falar mal de ninguém, de nenhuma igreja. Apenas estudar a história e entender as profecias. Porque Deus tem o seu povo em todas as igrejas. E no tempo final, um pouquinho antes da volta de Jesus, haverá 2 grupos. Não placa de igreja, mas 2 grupos. Aqueles que serão fiéis a Deus, recebendo o seu selo, e pela graça guardarão os mandamentos de Deus, viverão uma vida de obediência, e aqueles que receberão a marca da besta e adorarão a sua imagem. De que lado você vai estar?
Pense nisso com carinho, tá bom?